Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. O que me traz à tribuna desta casa, senhor presidente, é um assunto que preocupa a todos nós, cidadãos brasileiros, e do qual venho chamando a atenção desde junho de 2012, quando fiz um pronunciamento aqui no plenário do Senado Federal. À época, disse que vivíamos sobrecarregados pela quantidade de tributos e que o número de dias trabalhados por ano, por nós, cidadãos brasileiros, para pagarmos nossas obrigações tributárias, aumentava a cada levantamento. Hoje, senhora presidente, quero chamar a atenção para a comprovação do que lhes digo. Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário nos mostram que o aumento do número de dias trabalhados para a quitação de nossas obrigações tributárias é crescente nas últimas 4 décadas. Nos anos de 1970 e 1980, levávamos em média 76 dias, 2 meses e 16 dias, para pagarmos os tributos. Já na década de 90, passamos para 102 dias, qual seja 3 meses e 12 dias. E, atualmente, trabalhamos 5 meses para quitais tributos. Senhoras e colegas senadores, isso é perverso, extremamente perverso. Principalmente quando imaginamos, e é concreto, de que quem mais paga tributo, proporcionalmente falando, neste país, é quem menos ganha, senador Moca. É aquele que ganha até 2 ou 3 salários mínimos. Eu não entendia essa lógica perversa e tive o prazer e o privilégio de fazer pós-graduação em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. E como, se não bastasse, agora estamos diante de uma situação onde o veto presidencial ao reajuste da tabela do imposto de renda irá onerar ainda mais o trabalhador brasileiro. Senhor presidente, colegas senadores, todos sabemos que a política tributária deve ser feita com bom senso e, sobretudo, com um senso de justiça. E, definitivamente, o veto presidencial ao reajuste dos 6,5% da tabela progressiva mensal de retenção do imposto da pessoa física não é justo. Não é justo. Fato é que o governo federal já deixou claro que não vai abrir mão de corrigir a tabela do imposto de renda em 4,5%, somente. Índice abaixo da inflação de 2014, que foi quase de 6,5%. 6,5% na formalidade, senador Moca. Mas no supermercado, na feira, em muitos cantos desse país, a gente sabe que não foram só 6,5%. Entretanto, na prática, o que acontece com o reajuste menor é que mais pessoas passam a pagar mais imposto. O próprio Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais chama atenção para o ponto de que a correção deveria acompanhar a inflação, no mínimo, o que não vem acontecendo desde 1996. E esse descompasso extremamente injusto e perverso entre os valores da tabela e a inflação já chega a uma defasagem superior a 64%. É perverso. Senhora presidente, dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, nos dão conta de que o Brasil tem a 2ª maior carga tributária da América Latina. Perdemos apenas para a vizinha Argentina. Quando ampliamos o alcance do nosso olhar, observamos que o apetite tributário brasileiro é maior do que o de países como a França e os Estados Unidos. Acreditem, infelizmente. Aqui, a verdade é que já se faz histórica. É uma verdade histórica, é a de que o nosso poder público arrecada como um país rico, mas oferece em contrapartida serviços públicos de país pobre, muito pobre. Haja visto o caos que temos acompanhado nos serviços básicos, apenas os básicos, para dar um exemplo, oferecidos à nossa população, nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, só para citar alguns serviços básicos, essenciais, sem os quais não se dá para viver minimamente. Em verdade, senhor presidente, senhora presidente,
o que nos deveriam entender é que a manutenção das alíquotas em patamares elevados não implica necessariamente em aumento da arrecadação. Pelo contrário, dizem muitos economistas. Muitos economistas, inclusive, defendem que a ideia de que é exatamente a redução de impostos que contribui para o aumento da arrecadação, na medida em que gera mais consumo e, com certeza, mais emprego. Isso sem contar com o reflexo positivo que é, como já disse, a geração de empregos. Para tanto, gostaria de citar um artigo publicado pelo economista Adolf Schweitzer, que trata exatamente da forma como os impostos afetam o crescimento econômico. Inicialmente, o artigo elenca uma série de evidências empíricas e teóricas apontada pela literatura especializada sobre a melhor maneira de se promover a arrecadação tributária. Uma dessas evidências, senhores e senhoras senadores, é que, abre aspas, não se deve usar a carga tributária para promover distribuição de renda. Distribuição de renda deve ser feita por meios de gastos públicos e não via tributação. Deve ser feita por gastos públicos de qualidade, investimentos de qualidade. O autor também dá muita ênfase àquilo que os especialistas chamam, abre aspas, peso morto dos impostos, fecha aspas. A perda da eficiência econômica associada a determinadas políticas tributárias. Toda vez que o poder público aumenta ou cria impostos, uma quantidade de trocas que antes era realizada na economia deixa de ser feita. Com a redução da atividade econômica, fica prejudicado, com certeza, o crescimento e o desemprego vem. E aí vêm as injustiças sociais. Senhora Presidente, se fizermos uma comparação entre a carga tributária bruta e o produto interno bruto, o que observamos é que em 1995 a carga tributária bruta representava 27,4% do PIB. Em 2013, já em 2013, a carga tributária representava mais de 35%, ou seja, 35,95% do produto interno bruto. Isso é extremamente perverso. Dessa maneira, observa-se que com o aumento da carga tributária, perde-se capacidade de investimento e, com certeza, se aumenta as injustiças sociais. Dessa maneira, colegas senadores, pagar mais tributos pode ser o caminho menos trabalhoso para o governo, pode ser o caminho mais fácil, porque mais difícil seria fiscalizar, dar qualidade ao gasto público, com certeza. Mas, seguramente, não é o caminho mais justo para os trabalhadores, já com certeza machucados, já com toda certeza, já que não tem seus serviços no retorno adequado para o nosso povo e para a nossa gente. Não é o caminho mais justo, não é o caminho mais cidadão e não é isso que o nosso povo merece. Por tudo exposto, votarei contra o veto da presidente Dilma à correção dos 6,5% na tabela do imposto de renda e reafirmo o meu compromisso em defesa do nosso povo e da nossa gente. Não considero justo que, em menos de 20 anos, a faixa de isenção do imposto de renda tenha caído de 9 salários mínimos para pouco mais de 2 salários mínimos. E encerro, senhora presidente, citando o brilhante advogado, filósofo e político irlandês do século XVIII, Edmund Burke, quando ele diz, abre aspas, a única condição para o triunfo do mal é que os homens de bem não façam absolutamente nada. Fecha aspas. Por isso, peço e imploro aqui aos colegas senadores, aos colegas parlamentares, é hora de agirmos e, com certeza, dizer não a essa perversa carga tributária, mais uma vez. Obrigado, senhor presidente.